Estamos começando o nosso programa Renovando Vidas. E a palavra que nos encontra hoje diz assim: a sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz. A sabedoria clama pelas ruas, e há um texto no livro de Provérbios muito bonito, onde é a sabedoria clamando pelas ruas e falando muitas coisas, alertando o quanto ela quer se manifestar na vida das pessoas, e as pessoas simplesmente não dão ouvidos, as pessoas não querem saber, seguem o seu próprio entendimento e não buscam sabedoria, que segundo o livro de Provérbios está baseada no temor do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Sem isso é impossível ser sábio, é o que nos ensina a palavra de Deus. E nós, aqui no programa Renovando Vidas, queremos convidar você para estar conosco, ter um encontro com Deus, celebrar a vida abundante, a vida verdadeira que só Jesus pode dar. Fique com a gente. Eu sempre pergunto aos meus alunos, qual é o último versículo do Velho Testamento? Muitos deles no seminário não sabem, mas o versículo fala da preocupação de Deus para que o coração dos pais se converta aos corações dos filhos e o coração dos filhos convertam-se ao coração dos pais, para que Deus não fira a terra com maldição. Este é o fim do Antigo Testamento, seguido de 400 anos de silêncio, até que um bebê nasceu em Belém, no Novo Testamento. E curiosamente, logo no início, em Lucas 1:17, o mesmo problema surge. O profeta Zacarias menciona a profecia sobre a preocupação de Deus em converter os corações dos pais aos filhos. Então, o último tema do Antigo Testamento e a primeira questão que se coloca no Novo Testamento é a preocupação de Deus de que os corações dos pais se convertam para os seus filhos. Vamos olhar ao nosso redor. As favelas de Calcutá, Manila, Rio ou Nairobi não são os lugares como Deus esperava que vivêssemos. A terra foi atingida com uma maldição. Não é apenas uma consequência dos pais não exercerem suas responsabilidades. Mas eu acredito que também é o que Satanás quer que aconteça nessas comunidades. O que Satanás quer? João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Satanás está roubando, matando e destruindo a vida abundante que Jesus quer que todos nós tenhamos, inclusive as crianças. E somente a igreja tem os recursos espirituais que podem transformar a maldição em bênção. Então, é responsabilidade da igreja entender essas questões e, particularmente, sobre converter os corações dos pais aos filhos. Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Super Portas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Super Portas. Segurança com estilo. My future hangs on this. You made preciousness from dust. Please don't stop creating me. Your blood offers the chance to rewind to innocence. Reborn, perfect as a child.
away from our mistakes. Black skies of my regrets, outshone by this kindness. New life dawns over my soul. Oh, your cross, it changes everything. There my world begins again with you. Oh, your cross, it's where my hope restarts. A second chance is heaven's heart. Oh, your cross, it changes everything. There my world begins again with you. Oh, your cross, it's where my hope restarts. A second chance is heaven's Proteja a sua família sem abrir mão do requinte. Fabricadas em chapas de aço eletrozincadas e com fino acabamento em madeira, os produtos Hércules Superportas unem a alto-tecnologia e sofisticação, com portas anti-arrombamento, robustas e modernas, com fechaduras reconhecidas como as mais seguras do mercado. Nossos produtos proporcionam a segurança que a sua família necessita, com o design que você merece. Hércules Superportas. Segurança com estilo. Vamos meditar agora na palavra de Deus. E o texto que nós temos hoje é Romanos capítulo 16. O último capítulo desse livro é tão interessante, tão importante para o cristianismo e também para a minha vida e para a sua vida. E nesse texto, Paulo alerta aqueles que causam divisões, que põem obstáculos à fé daqueles que querem verdadeiramente seguir a Cristo. Vamos ver o que esse grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, o chamado amigo de Deus, fala para nós e quer falar ao nosso coração como palavra de Deus hoje. Vamos lá? Então lá está escrito assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso, estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Paulo está então chegando no final dessa carta e ele dá uma recomendação. Aqui, então, o apóstolo não entra com uma ordem, que depois ele vem, né? Mas ele entra suave, dizendo, recomendo a vocês que tenham cuidado com aquelas pessoas que causam divisões e que põem obstáculos ao que está sendo ensinado como sã doutrina de Deus para a vida de vocês. Então, meus amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele está reiterando também palavras de Jesus, que dizia que a gente tinha que acautelar-se dos falsos profetas, dos falsos mestres, que a gente tinha que vigiar para que a nossa fé não fosse comprometida, e isso é um alerta.
Nós estamos num mundo de cobras, de serpentes, de escorpiões, de leões que andam ao nosso redor. E então eu gostaria que você pensasse um pouco nisso. Ele fala daqueles que provocam divisões. Então a gente precisa pensar isso, precisa identificar aquelas pessoas que são do nosso círculo de convivência, seja familiar, seja amigo, seja colega de trabalho. É importante a gente abrir os olhos e ver quem são aquelas pessoas que produzem divisões. Então, e também, em primeiro lugar, cuidar se você não é um desses, que está sempre botando empecilho para aquelas pessoas que querem viver uma fé pura, uma fé às vezes até ingênua, mas que creem em Deus, que buscam a Deus e estão buscando na palavra de Deus a verdade, e tem sempre aqueles que colocam um obstáculo, que querem ter uma aparência de ciência. Não, mas quem estuda não pode acreditar em Deus. Isso é uma mentira do diabo, porque quanto mais a gente estuda realmente a verdade, mais a gente vai ter consciência da grandeza de Deus, de que realmente esse universo sem um Deus que regesse com essas leis que nós ainda estamos descobrindo, né? Como Newton descobriu leis que regem o universo, como Einstein descobriu também. E esses homens foram todos cientistas que marcaram a humanidade até hoje, né? Nós identificamos essas leis e que se renderam ao poder do Criador, de Deus, que chegaram à conclusão que seria impossível viver nesse mundo se Deus não estivesse regendo com o seu cetro todo o universo onde a gente vive, e que Ele mesmo determinou leis para que o universo ele pudesse ser autossustentável, né? Em tantas coisas, desde que a gente não intervenha e não estrague tantas coisas como é a nossa mania. Mas então que a gente identifique se nós não somos esses, os que provocam divisões. E aqui eu quero dar um grande alerta às questões de divórcio, às questões de família, que são grandes divisões em células importantíssimas da sociedade e que hoje estão sendo tratadas como algo natural. Pessoas casam, se separam, casam de novo, separam de novo, como se isso fosse natural. Eu quero dizer, não é natural, não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus, porque a Bíblia deixa muito claro que qualquer separação que não seja por causa de santidade, que não esteja linkada com a palavra santidade, que no seu original quer dizer separação, mas aí no sentido de se manter santo. Então, qualquer separação, divisão, que não tenha essa conotação, não vem de Deus. Então, os que provocam isso, essas separações, diz aqui muito claro, não estão servindo a Cristo. Não estão servindo a Cristo. Muito fácil de identificar isso. E Paulo recomenda o quê? Afaste-se dessas pessoas. Quer dizer, não é esse o tipo de pessoa que deve ser da sua convivência. Paulo, em outra carta, a carta aos Gálatas, ele ensina que essas divisões, essas facções, são fruto da nossa carne. E nós somos chamados para viver pelo Espírito, movidos, guiados, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E não pelos nossos desejos carnais, porque os nossos desejos carnais, eles são de pecado, eles são do mal. A nossa carne, ela é a tendência dela, da carnalidade, é o mal, é a concupiscência, é o pecado, é o lixo. E
o Espírito luta contra essas coisas. Então, o Espírito de Deus quer nos levar a uma unidade, não uma uniformidade. Porque uniformidade, Deus não nos fez uniformes. Deus não nos fez clones. As modas que massificam, que tornam clones as pessoas sem elas serem, não precisa nem ser genético, que é o mesmo tipo de roupa, a mesma cor, o mesmo cabelo, a mesma... Então, isso tudo é coisa da nossa carne. Que a gente se acha tão livre, mas acaba escravo. De um modelo magro, de um cabelo liso, agora não é mais liso, né? Agora tem que ter esses volumes aqui assim. Então, a gente é levado a isso. Porque Deus nos fez completamente diferentes. Deus nos fez numa diversidade maravilhosa. Em tantas coisas. Aí olha o paradoxo que nós vivemos hoje. Nós falamos, tem pessoas que são do movimento, por exemplo, gays, lésbicas, hoje tem a diversidade. Então, fala-se hoje em diversidade sexual, essa que Deus não criou, de gênero. Gênero Deus criou muito claro, diversidade sim, homem e mulher. Ponto final. É isso. É o que nós temos. E é com isso que a gente tem que lidar. Mas Deus criou tanta outra diversidade de cores, de raças, de línguas, de costumes, de culturas, de hábitos, de maneiras maravilhosas. Aí o ser humano quer o quê? Esse sistema mundano quer uniformizar a beleza da diversidade que Deus já deu e aonde não é para ter, não tem, o homem quer criar por ele mesmo. Imagine você, o homem criando esse tipo de diversidade. Olha o desastre daquilo que não é criado por Deus, daquilo que não é dádiva de Deus, daquilo que vai contra o que Deus criou. Então, meus amados irmãos, esse texto, né, ele quer nos ser um alerta àqueles que vivem na carne, criando divisões, criando facções. E ele termina então dizendo que haverá um dia final, haverá um dia da derrota final de Satanás, que o Senhor vai colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Né? Eu sempre brinco e digo assim, é o lugar mais alto que ele pode chegar na nossa vida. Se ele está chegando mais alto do que debaixo dos meus pés, é porque eu estou dando oportunidade. É porque eu estou abrindo a porta para ele. Porque Jesus já venceu a morte e o diabo. E essa conquista já é nossa. Em Jesus, nós já conquistamos essa vitória sobre Satanás. Continuamos lutando aqui na nossa carne, mas somos vitoriosos. Somos mais que vencedores. Nos ensina a palavra. Então, eu gostaria que você pensasse na responsabilidade que nós temos, das nossas atitudes, de provocar divisão. Pessoas, então falei de divórcio, quero falar sobre fofoca. Pessoas que põem fogo na fogueira, põem lenha na fogueira, né? Que veem alguma coisa e vão lá e dizem, fulano falou isso, disse isso, parará. Tanta provocação, provocando ódio entre os irmãos, tanta briga por causa de dinheiro, por causa de posição, por causa de um lugar na empresa, e isso às vezes até dentro da igreja, por causa do cargo disso, cargo daquilo. Gente, fica muito claro, não é a Cristo que você está servindo, se você é um desses provocadores aí, de divisão. Então a gente tem que, é muito fácil achar que é o outro. Ah, mas fulano saiu da minha igreja, é um provocador de divisão. Mas o que levou ele? Será que não fui eu que provoquei isso? Então a gente também precisa estar alerta e pensar sobre isso. Amém, querido? Queria que você não desse lugar à carne, mas desse lugar ao Espírito. E isso só é possível através de um relacionamento muito íntimo com Jesus, com a Palavra de Deus e com o Espírito Santo. Você precisa conhecer
o Espírito Santo. Para a maioria das pessoas, ele é uma pomba. Gente, foi uma manifestação em forma de pomba naquele momento específico e único do batismo de Jesus. Então hoje ela é símbolo da paz, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa de Deus, que tem características, que quer habitar dentro de nós, que foi preparado para isso, foi designado por Deus para isso. Deus, né, deu do seu Espírito, né, lançou sobre toda a carne em Pentecostes, para que eu e você tivéssemos acesso, para que pudéssemos ter esse Espírito de Deus vivendo em nós, coisa maravilhosa. O Espírito Santo, ele nos quer. Diz a Bíblia que ele até tem ciúme da gente. E a gente apaga ele, a gente despreza ele, a gente mata ele. Nós somos terríveis. Mas você precisa ser cheio do Espírito Santo para você não fazer o que a carne faz, as divisões, as facções, as brigas, as intrigas e essas coisas todas que são obras da carne. Que a gente possa viver o que é do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Amém? Vamos orar então? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra que nos confronta e nos leva para perto de ti. Senhor, talvez quem está me escutando, meu telespectador, Senhor, que está me vendo, talvez não tenha o entendimento do Espírito Santo. Mas Espírito Santo, tu que és tão lindo, tão maravilhoso, tu que nos ensinas todas as coisas, és professor, és consolador, és aquele que está ao lado, aquele que está dentro de nós. Então, Senhor, faz esse milagre nessas vidas que querem te conhecer. Essas vidas que talvez estão olhando para mim e estão dizendo, Senhor, Deus, que é isso? Eu não entendo. Será que é assim mesmo? Senhor, por favor, que essas pessoas ainda essa semana possam ter uma experiência com o Espírito Santo e possam saber que é o Senhor agindo na vida delas e querendo estar mais perto. Deus, em nome de Jesus, essa é a minha oração, o meu clamor, ó Deus, para que o Senhor realmente faça algo que as pessoas que têm dúvida, as pessoas que não te conhecem, que elas possam te conhecer, que elas possam sentir o teu sopro, sentir o teu cuidado, sentir o teu carinho, sentir o teu amor. Senhor, por favor, eu clamo isso no nome de Jesus. Amém e amém. Arrisque-se, experimente, abra o seu coração para receber o Espírito Santo. Te abençoe. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us, we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope, like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. We seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives, for you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth. Build your kingdom here. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere.
can stop your beauty changing hearts. You made